Basta! Fora! Por Olavo de Carvalho, 11 de junho de 2015. Volto a explicar, agora ponto por ponto, a catástrofe estratégica monstruosa com que o PT destruiu a si mesmo e a nação. 1. No incipiente capitalismo brasileiro, as grandes empresas são quase sempre sócias do Estado, o único cliente que pode remunerá-las à altura dos serviços que prestam. 2. Por isso elas acabam se incorporando ao estamento burocrático de que falava Raimundo Faoro, o círculo dos donos do poder, que fazem da burocracia estatal o instrumento dócil dos seus interesses grupais, em vez da máquina administrativa impessoal e científica que ela é nas democracias normais. 3. Nesse sentido, o sistema econômico brasileiro não é capitalista nem socialista, mas sim patrimonialista, como destacaram, além do próprio Faoro, vários estudiosos de orientação liberal, entre os quais Ricardo Vélez Rodrigues, Antônio Paim e o embaixador J. Odmir Pena. 4. Nos anos 70 do século passado, os intelectuais de esquerda que sonhavam em formar um grande partido de massas tomaram conhecimento do livro de Raimundo Faoro, Os Donos do Poder. Formação do Patronato Político Brasileiro, então lançado em aumentadíssima segunda edição, e entenderam que o curso normal da Revolução Brasileira não deveria ser propriamente anticapitalista, mas antipatrimonialista. O ponto focal do combate já não seria propriamente o capitalismo, e sim, com nomes variados, o estamento burocrático. 5. A definição do alvo era corretíssima, mas, ao mesmo tempo, o partido, como aliás toda a esquerda nacional, estava intoxicado de grancismo e ansioso por tomar o poder por meio dos métodos do fundador do Partido Comunista Italiano, que preconizavam a infiltração generalizada e a ocupação de espaços destinadas a criar a hegemonia, isto é o controle do imaginário popular, da cultura, de modo a fazer do partido o poder onipresente e invisível de um imperativo categórico, de um mandamento divino. 6. A aplicação do esquema grancista obteve mais sucesso no Brasil do que em qualquer outro país do mundo. Por volta dos anos 80, o modo comum petista de pensar já havia se tornado tão habitual e quase natural entre as classes falantes no país, que os liberais e conservadores, inimigos potenciais dessa corrente, abdicaram de todo o discurso próprio e, para se fazer entender, tinham de falar na linguagem do adversário, reforçando-lhe a hegemonia ideológica, mesmo quando obtinham sobre ele alguma modesta vitória eleitoral em troca. Entre os anos 90 e a década seguinte, toda a política de direita havia desaparecido do cenário público, deixando o campo livre para concorrência exclusiva entre frações da esquerda, separadas pela disputa de cargos apenas, sem nenhuma divergência séria no terreno ideológico ou mesmo estratégico. 7. O sucesso da operação produziu sem grandes dificuldades a vitória eleitoral de Lula numa eleição presidencial na qual, como ele próprio reconheceu, todos os candidatos eram de esquerda, o que canalizava os votos quase espontaneamente na direção daquele que personificasse o esquerdismo da maneira mais consagrada e mais típica. 8. Com Lula na presidência, intensificou-se formidavelmente a ocupação de espaços, fortalecendo a hegemonia ao ponto de levar ao completo aparelhamento da máquina estatal pelo comando comunopetista, que ao mesmo tempo precisava da ajuda das grandes empresas para cumprir o compromisso assumido no Foro de São Paulo, coordenação estratégica da política comunista no continente, no sentido de amparar e salvar do naufrágio os regimes e movimentos comunistas moribundos espalhados por toda a parte. 9. Inevitavelmente, assim, o próprio partido governante se transformou no estamento burocrático que ele havia jurado destruir. E, imbuído da fé cega nos altos propósitos que alegava, atribuiu-se em nome deles o direito de trapacear e roubar em escala incomparavelmente maior que a de todos os seus antecessores, sem admitir acima de si nenhuma autoridade moral à qual devesse prestar satisfações. O próprio Sr. Lula expressou esse sentimento com candura admirável, afirmando-se o mais insuperavelmente honesto dos brasileiros, ao qual ninguém teria o direito de julgar, e isso no momento em que seu partido, abalado por uma tremenda sucessão de escândalos, já era conhecido no país todo como o partido ladrão por excelência. 10. Assim, não apenas o PT fortaleceu o patrimonialismo, como frisou o cientista político Ricardo Vélez Rodrigues, mas se transformou ele próprio na encarnação mais pura e aparentemente mais indestrutível do poder patrimonialista, soldando numa liga indissolúvel a ilimitada pretensão esquerdista ao monopólio da autoridade moral, os anseios do movimento comunista continental, os interesses de grandes grupos industriais e bancários, o aparato cultural amestrado, mídia, show business, universidades,
e, last not least, o instinto de sobrevivência da classe política praticamente inteira. 11. Tal foi o resultado da síntese macabra que denominei faurograncismo, a tentativa de realizar por meio da estratégia de Antônio Gramsci a revolução antipatrimonialista preconizada por Raimundo Faoro, na medida em que, ao mesmo tempo, instigava o ódio popular ao estamento burocrático e, por meio da ocupação de espaços, se transfigurava ele próprio no inimigo odiado, personificando-o com traços repugnantes aumentados até o nível do absurdo e do inimaginável. O PT acabou por atrair contra si próprio, em escala ampliada, a hostilidade justa e compreensível da população aos donos do poder, aos príncipes coroados do Estado cleptocrático. Nós encontramos o inimigo e ele somos nós, diz o personagem Pogo, criado por Walt Kelly, de 1913 a 1973. 12. Ao longo do processo, a ocupação de espaços reduziu o sistema de ensino e o conjunto das instituições de cultura a instrumentos para a formação da militância e a repressão ao livre debate de ideias, destruindo implacavelmente a alta cultura no país, na mesma medida, estupidificando a opinião pública para desarmar sua capacidade crítica. Ao mesmo tempo, no desejo de agradar a vários movimentos de minorias enxertados no Brasil por organismos internacionais, o governo petista fez tudo o que podia para desmantelar o sistema dos valores mais caros à maioria da população, contribuindo para espalhar a confusão moral, a anomia e a criminalidade, esta última particularmente favorecida por legislações que não se inspiravam propriamente em Antônio Gramsci, mas numa fonte mais remota do pensamento esquerdista, a apologia do lumpenproletaria como classe revolucionária, muito em voga nos anos 60 do século XX. O Brasil que o PT criou é feio, miserável, repugnante, tormentoso e absolutamente insustentável. Cumprida sua missão histórica de encarnar, personificar e amplificar o mal que denunciava, o único partido da história que fomentou uma revolução contra si mesmo tem a obrigação de ser coerente e desaparecer do cenário o mais breve possível. Por isso a mensagem que o povo lhe envia nas ruas, nos panelaços, nas vaias e nas sondagens de opinião é hoje a mesma que, em circunstâncias muito menos deprimentes e muito menos alarmantes, surpreendeu o desastrado e atônito presidente João Goulart em 1964. Basta! Fora!